Amém, irmãos? Como de costume, vamos salmodiar no Salmo 38. É um salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas e a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim, eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Até aqui. Amém? Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 28. Nossa epopeia vai avançando, os personagens vão se alternando. Primeiramente nós vimos Abraão passar o bastão para Isaac, e agora Isaac vai começar a passar o bastão para Jacó, continuando o plano de redenção de Deus. Isso aqui que aconteceu há 2000 anos atrás, vai chegar até nós. 4.000 anos, e enquanto tiver igreja, enquanto o evangelho estiver sendo pregado, o que aconteceu aqui está diretamente conectado com a salvação das pessoas. Coisa bacana que Deus faz, atravessou a história. Guerras, pestes, mortes, governantes, reis, impérios, nada detém o reino de Deus. Nada tem poder, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Jesus na cruz do Calvário venceu, e a salvação do pecador não pode ser detida por espírito maligno nenhum. Quando Deus aponta um dedo, a graça vem, a pessoa nasce de novo e é miraculosamente salva. Tudo isso está conectado ao que nós estamos vendo aqui. Essa é a nossa história. Amém? Amém. Então vamos ao texto base. Gênesis 28, versículo 1 diz assim: Isaac chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida, que eu possa estar pregando a palavra com graça, de maneira bíblica, e que possa ser um instrumento para falar o coração dos meus irmãos.
Também peço pela vida deles, Senhor, que o Senhor venha dando entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. O que está acontecendo aqui? Relembrando os irmãos. Semana passada nós vimos, na semana retrasada nós vimos Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó, vender a sua primogenitura em troca de um prato de lentilhas para Jacó. Na semana passada, Isaac chama seu filho Esaú e fala: olha, vai caçar, que eu vou te abençoar. Aí o que acontece? Rebeca, ouvindo isso, arma um plano. Engana Isaac e Jacó, de maneira astuta, recebe a bênção no lugar. Quando Esaú fica sabendo disso, Esaú faz um juramento de que assim que o pai dele morresse, ele ia matar Jacó. E aí Rebeca fala o seguinte, ela fala que Jacó vai ter que sair da região dos pais, ir para a região dos parentes, até que a ira de Esaú se aplaque as mortes. E dessa maneira ela fala: eu não fique sem filhos num só dia. E aí veja que interessante, quem armou o plano todo foi Rebeca. Jacó concordou, Jacó chega até a blasfemar, usando o nome de Deus em vão. Mas Rebeca continua no seu plano de maneira completamente enganosa. Olha que interessante. Vamos ler o versículo 46 do capítulo anterior, do capítulo 27, logo acima. Ó. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são, das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Quem eram as filhas de Et? Eram as esposas de Esaú. A Bíblia fala que elas foram motivo de amargura para Isaac e Rebeca. Porém, você não vê em nenhum momento Rebeca estressada, Rebeca... Então ela faz o uso novamente de uma artimanha para convencer seu marido a mandar Jacó para a casa de sua família. Na verdade, ela exagera no problema, ela fala de uma situação que você não vê ser citada antes. Provavelmente isso aqui não é totalmente verdade, sabe um exagero? Sabe quando você quer arrumar uma desculpa? Você quer, por exemplo, a pessoa quer trocar o piso da casa. Aí tem uma manchinha que é só pegar um pouquinho de gasolina ali com uma espátulazinha e limpar. Aí a mulher já chega com o marido e fala: esse piso aqui não tem conserto, vou ter que trocar tudo. E aí vai lá e troca tudo. Na verdade era só limpar, mas como queria trocar o piso, usou. Então é o que ela faz aqui. As moças foram motivo de amargura para ela e Isaac. O relacionamento não devia ser tão bom. Porém, ela parece que ela aumenta para gerar uma atitude de Isaac. E aí Isaac no versículo 1 fala, ele chama Jacó, e o que ele orienta? Vou reler. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Por quê? Veja, a Bíblia aqui ainda não está escrita. Mas a gente já vê, desde a vida de Abraão, e a maneira que Rebeca foi buscada, que para essa linhagem aqui, Deus já aplicava o princípio de não aceitar casamentos mistos. Por quê? Porque aqui está sendo construída a linhagem do Messias. Num evento que vai acontecer mais à frente, os cidadãos de uma cidade de Siquém, eles concordaram a se circuncidar para entrar no povo da aliança. E tomar mulheres da tribo de Jacó, do clã de Jacó, e pegarem mulheres também do seu clã. O que aconteceu? 2 filhos de Jacó vão lá e matam a cidade toda. Aí você fala: nossa, um homicídio. Sim. Foi pega traição. Sim, nós vamos estudar isso. Porém, evitou com que o povo pagão entrasse na linhagem do Messias.
Essa linhagem aqui, quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, para o Evangelho de Lucas, ela está clara, até Abraão. E a gente percebe de Abraão em diante só casamento dentro do povo, praticamente. Tem as exceções. Tem Raabe, a prostituta, mas ela se tornou povo de Deus porque ela creu. Tem Ruth, a Moabita, que da mesma forma entrou na aliança via fé, como eu e você. E só, você não vê praticamente estrangeiros na linhagem. Que eu me lembro de cabeça são essas duas. Por quê? Porque essa questão, existe toda uma teologia de casamento. Entendeu? Nós crentes, nós só casamos, segundo o que a Bíblia nos ensina, com pessoas que compartilham a mesma fé. E vou falar para você, você casar com alguém que compartilha a mesma fé, não é certeza, não é garantia que vai dar tudo certo. Você corre o risco de estar casando com uma encrenca de duas pernas evangélica. O fato de ser crente não quer dizer que você não vai ter problema. Por quê? Porque um casamento são dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto. E até a coisa se ajustar dá muito problema. Agora, a fé cristã facilita. Por quê? Facilita por causa da cruz, por causa do amor, por causa do renunciar a si mesmo, por causa dos princípios. E princípios esses tão valiosos que a Bíblia apresenta sobre casamento, que até o descrente, quando os aplica, tem benefício. Por exemplo, tem ateu que tem um casamento bom. Mas quando você vai lá na vida dele, você vê que ele, sem saber, ele está aplicando princípios que estão na Bíblia para viver um bom casamento. Então o que acontece? A teologia do casamento na Bíblia começa a ser construída nessas passagens. Ela vai culminar lá em 1 Coríntios 7, quando Paulo fala que casamento para cristão é só no Senhor, com pessoas da mesma fé. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito séria. Talvez não, eu creio nisso. Depois da sua conversão, o evento mais importante da sua vida é com quem você casa. Esse é o evento mais importante. Tanto é que a gente vê a quantidade de divórcios e separações e problemas dos casamentos que tem hoje. Entendeu? Um bom casamento vai ser construído dia após dia, a duras penas, com muito amor, com muita conversa, com muita compreensão, engolindo muito sapo, deixando de esganar uma vez por noite. E isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente. Por quê? Porque às vezes nós nos confundimos, achando que o simples fato da pessoa ser cristã, ela está isenta de seus pecados. Não. Ela só é um pecador, redimido pela graça, que porém tem o Espírito Santo capacitando ela a viver isso. Amém? Amém. Vamos seguir no texto. Versículo 2. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Veja, o Pentateuco não vai proibir casamento com primas. Mas, por exemplo, Abraão era casado com sua meia-irmã. Sara era filha do mesmo pai. Não era filha da mesma mãe. Isaac casou-se com sua prima. Isso é chamado endogamia. O que é endo? Endo é dentro. Endogamia é uma marca dos patriarcas. Só que veja que interessante. Se você falar de casar com prima, hoje em dia o crente pode casar com uma prima? Pode. Não existe proibição na Bíblia. Porém, tem que entender que isso pode trazer uma consequência biológica grave. Aqui, nós estamos mais próximos da criação. As linhagens genéticas aqui eram mais puras. Imagina de Abraão até aqui, em 4.000 anos, quanta mutação teve, quanta coisa mudou.
Quanta coisa começou a funcionar errado nos genes. Agora, eu conheço, por exemplo, tem um casal muito querido, abençoado, 3 filhos, servem a Deus na Assembleia de Deus, eles são primos. Mas o rapaz teve que ter a coragem, procurou a moça, aqui, vizinho nosso, procurou a moça e falou, olha, preciso falar com você, eu não tenho olhos para você como uma prima, eu olho para você como mulher, eu gostaria de saber se tem alguma chance. E a moça também tinha o quê? E aí conversaram com o pai também autorizou, eles vivem muito bem, ótimo marido, ótima esposa, filhos saudáveis, tudo bem. Entendeu? A Bíblia não proíbe. Entende? Agora, o que se tentou aprovar, e tem um projeto lá na nossa Assembleia Legislativa, que é um projeto muito sério, querendo legalizar o incesto. Isso é uma coisa extremamente, é uma aberração, entendeu? Que o nosso país não entra, graças a Deus até hoje nunca passou, entende? Mas um deputado, que inclusive já foi ministro de governos anteriores, colocou um projeto no qual autoriza o incesto. Isso praticamente é legalização da pedofilia, entendeu? Que é uma prática horrenda, nós nunca podemos concordar com esse tipo de coisa. Nós temos que concordar com aquilo que é bom, a criança sendo protegida, tudo em ordem, entendeu? Hoje em dia existe um vento muito esquisito, mas Deus vai preparar, eu vou ter outras coisas feitas para falar melhor disso. Vamos seguir, versículo 3, palavras de Isaac, Gênesis 28, 3. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Primeira coisa interessante, Isaac usa o nome Deus Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Esse nome aqui não é tão usado. Isaac confessando o quê? O poder de Deus para realizar. E Isaac faz uma coisa interessante. Veja, no capítulo anterior ele queria abençoar Esaú. Só que algo aconteceu, nós não sabemos. Mas caiu a ficha para Isaac de que era para abençoar Jacó. Conforme palavras que foram ditas a Rebeca, o maior servirá ao menor. Quando eles estavam no ventre e brigavam, Rebeca orou a Deus e Deus revelou para ela, olha, 2 nações estão no teu ventre, e o maior vai servir ao menor. No livro de Romanos, no capítulo 9, lá Deus nos explica que soberanamente Ele escolheu a Jacó, antes mesmo que eles existissem ou tivessem feito alguma coisa. Ele fala, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele escolhe com quem Ele vai agir, como Ele vai agir, da maneira que Ele vai agir, soberanamente. Nós não podemos chegar em Deus e perguntar. Agora, algo aconteceu a Isaac, que ele simplesmente, a bênção que foi para Abraão, que ele recebeu, diretamente de Deus, ele repassa essa bênção a Jacó. O que aconteceu nós não sabemos, mas de alguma maneira Isaac se alinha com o plano de Deus e abençoa Jacó com a mesma bênção que seu pai Abraão recebeu de Deus. Então a bênção passa de pai para filho e de filho para neto, e assim vai continuar, de neto para os bisnetos, que são as 12 tribos. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 5. Assim despediu Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Vendo, pois, Esaú... Não, vou fazer uma pausa aqui. Veja, normalmente quando a gente fala de Jacó, um dos nomes de Jacó é suplantador. Mas, na verdade, a tradução ao pé da letra do nome Jacó é aquele que agarra, aquele que pega. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque normalmente as associações que são feitas a Jacó
elas acabam denegrindo o caráter dele e acabam não sendo totalmente verdadeiras. Veja, ele comprou a primogenitura legalmente, ele fez uma proposta, me vende tua primogenitura. Eles estavam falando de dinheiro. O que acontecia? O filho mais velho herdava o dobro da herança, se tornava o responsável do clã e se tornava o responsável pelo cuidado dos pais, por isso que ele tinha o dobro da herança. Aí o que acontece? Jacó comprou esse direito legalmente, eles fizeram um acordo. Agora, na hora da bênção, Esaú tenta roubar a bênção do irmão, porque quem tinha que receber a bênção era Jacó. Então Esaú também agiu com engano, quando saiu para ir caçar, para receber a bênção no lugar do irmão. Ele não tinha vendido a primogenitura. Então o que acontece? Quando eu interpreto certo, eu olho as atitudes de Jacó, veja, Jacó tinha defeitos, Jacó era pecador, como eu, como você, Jacó tinha debilidades sérias, mas ele não era esse mau caráter de plantão que muitas vezes alguns pregadores indevidamente querem pintar. Veja, a proposta que está para ele é que ele está saindo de um clã rico, com todo o recurso, com tudo à sua mão, com a sua vida estabilizada, casa própria, carro na garagem, emprego. E o pai dele chega e fala, olha, você vai sair daqui e vai para a casa do Labão. Sabe quantos quilômetros longe? 800. Só que Jacó nem sabia quem era Labão. A única referência que Jacó tinha de Labão, provavelmente foi as informações que a sua mãe deu. Mesmo assim, Rebeca devia ser uma jovenzinha de aproximadamente 15, 18 anos, quando se casou. E Jacó obedece. Isso é uma característica de Jacó. Daqui para frente, várias características de Jacó começam a aparecer. Em algumas delas vai mostrar que Jacó usou de astúcia, sim, mas a Bíblia não diz que você ser astuto é pecado. Se você for esperto, de uma maneira limpa, sem enganar ninguém, existem passagens da Bíblia que até elogiam. O próprio Jesus falou, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E aí ele fala, eu vos enviarei como ovelhas no meio de lobos. Então, quando usada a esperteza, a astúcia, a prudência de maneira bíblica, ela é uma qualidade. Por quê? Porque ela conserva os dentes na boca. Ela evita que problemas aconteçam. Entendem como funciona? Aí vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 7. Não, 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-o lhe ordenara dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Olha que interessante, veja. Quando Esaú viu que Isaque abençoou Jacó, ele deve ter ficado muito bravo, e a rebeldia de Esaú aflorou. E vendo que Jacó foi enviado para pegar uma mulher de longe, o que ele fez? E que as esposas dele não agradavam a Isaque e Rebeca, o que ele faz? De uma maneira rebelde, ele vai à casa do seu tio Ismael e pega 2 esposas lá. Para quê? Para cutucar o pai e a mãe. Tipo assim, abençoou Jacó, mandou Jacó embora, agora também vocês vão ver, vão ter que me aturar. Sabe quando a pessoa faz de pirraça? Por isso que no Novo Testamento, olha que interessante, Jacó vai ser chamado de Israel, como o príncipe lutaste com Deus e venceste. E Esaú vai ser chamado de fornicador e profano.
Aqui começa a ser revelado o caráter de Esaú. Primeiro, quando ele tentou enganar o irmão, tomando a bênção no lugar. Segundo, quando ele, de propósito, ele desagrada os seus pais. E olha que interessante, a família que ele vai buscar é uma família que foi rejeitada por Deus. Lembra? Sara não podia engravidar, aí ela tinha uma serva chamada Agar, uma egípcia. Aí ela fala para Abraão, ó, deita com ela, e quando ela for ter nenê, ela vai ter o nenê entre as minhas pernas e eu vou adotar como filho. Esse nenê nasce, chama-se Ismael. Porém, anos depois, o que acontece? Nasce Isaac. E Ismael fica fazendo piadinha com o menino, no dia do aniversário do menino. Aí Sara, vendo aquilo, não admitiu e falou, ó, despede a escrava e o filho dela. Aí Abraão ficou muito perturbado. Aí Deus, diante de Abraão, falou, ó, não se preocupe, porque dele vão vir 12 príncipes, ele é o pai dos povos árabes. E a gente vê que os árabes são muito abençoados. São um povo de primeira linha. Também abençoado. Por quê? Porque está conectado a Abraão. Tanto é que esse acordo de paz, que começou a ser assinado com Israel, o ano passado, que o Bahrein entrou, Emirados Árabes Unidos entrou, Sudão entrou, se eu não me engano a Sérvia também entrou. Esse pacto é chamado Pacto de Abraão. Por quê? Porque até agora só entraram países que são descendentes de Abraão. Entendeu? E mais países vão entrar nesse pacto. Nós acreditamos, inclusive, que existe uma grande chance de acontecer um grande acordo de paz no futuro. E esse acordo de paz, inclusive, pode vir a preparar ou ser preparado pelo anticristo e pelo falso profeta. Entendeu? Havendo uma afinidade familiar, tudo fica mais fácil. Aí fica aquele negócio, pô, por que não vão ser amigos? Nós somos filhos do mesmo pai, Abraão. E a coisa se encaixa melhor. Então aqui Esaú, ele vai buscar mulheres de uma família que, para a linhagem do Messias, foi rejeitada. E realmente, quando a Bíblia chama Esaú de profano e fornicador, essas passagens comprovam isso. Fez só de pirraça. Fez só para provocar. Fez só porque ficou dodói. Porque o pai abençoou a Jacó. E no futuro vocês vão ver o que vai acontecer com Esaú. Esaú também foi grandemente abençoado. Deus é bom. Ele não tinha motivo para fazer isso. É interessante a fidelidade de Deus, né? Nós vamos ver mais à frente que Esaú vai ser um cara abençoado também. Da mesma maneira que Ismael foi. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite. Porém, já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar. E a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Até aqui, vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Vê se acha o Rodrigo, ou dá o aceite aqui. O quê? Ah, tá bom. O que acontece, gente? Jacó inicia a viagem. Sozinho. E olha a diferença. Em vez dele dormir numa tenda confortável, numa tenda bem espalhada, aqui provavelmente ele dormiu num lugarejo. Alguns teólogos acreditam que aqui era um pequeno lugarejo. Mas a nós não importa se era um lugar no campo ou não. Por quê?
Porque ele trocou o conforto da sua casa por uma pedra como travesseiro. O que a gente percebe aqui? Jacó, o queridinho da mamãe, começa a ser tirado do seu meio e começa a ser tratado diretamente por Deus. E a primeira coisa que Deus mexe com ele é com o conforto. Tem muita gente que dentro da igreja, muitos homens hoje em dia, muitas mulheres, que é cheio de titiquinha, cheio de mimimi, é cheio de não me toques. E aí coisas começam a acontecer. E essas coisas, elas vêm da parte de Deus. E essas coisas começam a produzir maturidade, crescimento. Por quê? Porque quando eu sou tirado, veja, às vezes não é necessário ser tirado da família. Mas quando eu sou tirado da família, quando eu sou tirado do meu conforto, aí você tem a verdadeira realidade das coisas. Então, o que acontece, gente? É uma coisa que nós temos que entender. Muitas coisas erradas acontecem para nos tratar. Às vezes não está bom, só que aquilo ali é o plano de Deus e você fica com mimimi. Aí Deus tem que vir, trazer uma crise, mudar aquela situação, e aí você olha e fala, nossa, eu era feliz e não sabia. Isso é muito comum até hoje. Agora, o que eu preciso tomar cuidado? Como evitar uma situação dessa? Não sendo duro de coração, não sendo teimoso, aceitando os tratamentos, deixando de ser caprichoso, deixando de ser mimado. E olha, falar uma coisa para vocês, não é só jovens que são mimados, o que tem de adulto mimado, o que tem de velho mimado, pior coisa que tem é um velho mimado, se escondendo até dos seus cabelos brancos e cheio de capricho. Pior coisa que tem um homem, pai de família, uma mulher, mãe de família, mimado, cheio de capricho, cheio de não me toques. Olha a situação de Jacó aqui. Saiu do conforto das tendas do seu pai, um homem milionário. E a primeira noite de sono, ele dorme numa pedra. E veja que interessante, mostrando que Deus estava no negócio, ele tem um sonho, no qual ele vê uma escada com anjos subindo e descendo, e Deus aparece com ele em sonho, e ainda fala para ele, olha, eu estou te abençoando. Até uma vez o meu primeiro pastor brincando, falando uma alegoria, falou, amanhã você vai acordar com torcicolo, porque você dormiu encostado na pedra, mas ó, eu estou com você, até nesse torcicolo. Sabe? Veja que interessante. Talvez essa aqui foi a pior noite da vida de Jacó. Até então. E na pior noite da vida de Jacó, Deus assina embaixo, ó, esse projeto é meu, fui eu que te coloquei aqui, eu sou contigo, e Deus aparece miraculosamente em sonho. E confirma as bênçãos de Abraão e de Isaac diretamente para Jacó. E aqui é importante a gente fazer um parênteses da palavra para falar sobre sonhos. O que acontece? Se você fizer uma pesquisa na Bíblia, você vai ver que no Novo Testamento não se fala de sonhos. A última pessoa que se fala que teve um sonho comunicado por Deus no Novo Testamento é José, pai de Jesus, que é avisado por sonhos para fugir para o Egito. E é avisado por sonhos para voltar para Israel. Após essa citação, você não tem um texto bíblico que fale e que nos ensine que Deus vai se comunicar através de sonhos. Olha que pepino. No Antigo Testamento, inclusive, quem sonhava eram ímpios.
Abimeleque, Faraó, o padeiro de Faraó, o copeiro de Faraó. Várias pessoas que tinham sonhos eram ímpios. Então a gente via Deus se comunicando através de sonhos com pessoas ímpias. E como que eu posso interpretar hoje? Hoje Deus, Ele usa sonhos para se comunicar com o crente. Então assim, doutrinariamente, não. Doutrinariamente, na Escritura, Deus usa a Bíblia. E Ele pode usar a palavra profética, mas no seguinte sentido: de exortar, redarguir e consolar, segundo a palavra. Entendeu? Deus pode usar sonho. Veja, Deus pode usar o que Ele quiser. Só que eu nunca posso misturar uma experiência pessoal e querer aplicar ela para o coletivo. Por exemplo, a pessoa chega e fala: estou com uma sensação ruim. É extremamente subjetivo. Aquilo, de repente, Deus pode estar dando aquilo de maneira soberana, mas é extremamente subjetivo. Por quê? Porque eu não tenho nenhum texto na Bíblia que fala que Deus vai se comunicar comigo através de sensação ruim. Veja, se só existisse o Espírito Santo, nós estaríamos tranquilos. Por quê? Porque todos os sonhos sobrenaturais, você saberia que é de Deus. Só que eu não posso esquecer que existem espíritos malignos. E existe o espírito humano. Eu posso estar tendo um sonho por inspiração maligna. Eu posso estar tendo um sonho por uma inspiração minha. Então, qual é a teologia correta sobre sonhos? Pela Bíblia, Deus não se comunica através de sonhos de maneira ordinária. Não é a regra. Não tem texto sustentando. Vai ter irmão que vai falar que Pedro no Pentecostes fala, profecia de Joel: nos últimos dias os mais jovens terão visões e os mais velhos terão sonhos. Mas isso aí não me autoriza a gerar uma teologia. Isso só está me dizendo que os mais jovens teriam visões e os mais velhos teriam sonhos. Isso só está me dando a possibilidade de haver sonho. Como que eu faço? Nós sempre aqui na igreja vamos tratar sonhos de maneira bíblica. Como? Particular. Eu já algumas vezes na minha vida me senti avisado por sonho. Mas o que foi isso? Foi um dom? Não. O que foi isso? Foi uma regra bíblica na Escritura? Não, porque não existe. Isso foi um milagre de Deus, numa situação específica, que Deus interferiu diretamente, sobrenaturalmente na minha vida, e avisou de algo que não tinha como eu saber pela Escritura. Agora, eu não posso pegar essa experiência minha e colocar para o Rodrigo. Eu não posso pegar a experiência do Rodrigo e colocar para a Luciana. E não posso pegar da Luciana e colocar para a Aida. Porque eu não vou encontrar uma passagem no Novo Testamento me autorizando a ser guiado por sonho. Então, o que nós fazemos? Sonhou. Primeira coisa, o conteúdo desse sonho foi bíblico? Foi. Opa, bom sinal. Não foi, já descarta logo. Aí vamos dizer, você sonhou com um acidente de carro. É uma coisa que a Bíblia não fala. Eu lembro, em 2015, eu tinha que fazer uma viagem para São Paulo. O Rodrigo ia comigo. E eu não estava tranquilo em relação àquela viagem. Não estava. Mas eu tinha que ir. Aí eu lembro que eu orei assim, eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso ir para São Paulo, o Senhor sabe que eu vou. Então eu peço a tua proteção. E aí sabe o que eu fiz? Fui cuidando, centímetro por centímetro da estrada.
Gente, não aconteceu nada. Nem susto tive. Agora, eu não posso pegar minha experiência pessoal e colocar para todo mundo. O que eu tenho que entender? Essa questão de sonhos, ela é campo do milagre. E Deus, quando se comunicar, é que nem revelação na igreja. Por exemplo, Paulo foi avisado por Ágabo que ia ter grande fome na terra e que ele ia ser preso em Jerusalém. Entendeu? Foi um milagre de Deus, usando um profeta. Deus pode fazer isso hoje, Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus, Ele manda. Qual é o problema das igrejas brasileiras? Elas querem pegar algo que não tem na Bíblia. Quando eu falo não tem na Bíblia, que não existe um versículo bíblico que ensine que no Novo Testamento Deus vai se comunicar comigo através de sonho. Então não tem na Bíblia. E aí eu quero pegar isso e jogar para todo mundo. Aí o que aparece? O sonhador da igreja. E sonha. Inclusive, muita coisa acontece. Mas veja, eu não posso esquecer, por exemplo, o caso da adivinhadora. Ela dava grande lucro aos seus senhores. Paulo expulsou o demônio dela, a pitonisa. Como que ela dava grande lucro? Porque ela acertava, prevendo o futuro. Não vai ter grande lucro se não acertasse. Aliás, vamos corrigir a frase. Ela acertava suas adivinhações. A Bíblia não disse, era prevendo o futuro. Mas ela podia acertar. Você estava lá, Sabrina, vejo aqui o seu marido, um homem forte, parecido com gafanhoto. Sabe? Aí é fácil, porque conhece. Entendeu? Os seres espirituais são invisíveis, eles vão lá e cá. Então eu tenho que entender que o fato de estar vendo algo sobrenatural não quer dizer que seja de Deus. Agora, eu já vi, nesses 21 anos, na minha vida e da Paula, umas 5, 6 vezes, em que tivemos um sonho, nos sentimos avisados, e o conteúdo daquele sonho fechava com a Escritura, e aquilo ali veio a se confirmar. O que nós entendemos? Deus fez um milagre. Entendeu? Agora, Deus é soberano. Se acontecer com você ter um sonho, o que eu te aconselho a fazer? Primeira coisa, procura um pastor. Segunda coisa, se você não está sabendo muito o que quer dizer, já descarta. Porque veja, se é Deus que te deu o sonho, e se Deus está tentando te comunicar algo, Deus tem poder para te comunicar algo? Deus sabe como falar com você para que você perceba logo? Se você está na dúvida, já não é de Deus. Pode descartar. Ah, mas eu vi o apóstolo Paulo abraçado com o apóstolo Pedro carregando o irmão Maurício. Eu não sei o que é. Comeu muita melancia com o quê? Com iogurte, com leite. E foi dormir, com feijoada. Sabe? Nós precisamos tomar muito cuidado. Eu já vi irmãos assolados. Na igreja onde eu fui ordenado, tinha um povo lá que só sonhava. E era o sonho mais mirabolante. Tinha pessoas que quase toda noite sonhavam. O que eu tenho que lembrar? Quando eu vou dormir, minha mente fica menos ativa. Minha onda cerebral muda. E eu estou suscetível tanto a ataque de espíritos malignos como ao meu subconsciente aflorar. Por isso é importante dizer, até tem um irmão muito querido, o irmão Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que ele fala, não, sonho não existe, Deus não fala por sonho, ele é taxativo, radical. Aí eu falo para o Rodrigo, o Sérgio Lima está errado, porque eu já vi Deus falar através de sonhos, mas eu entendo o irmão Sérgio Lima. Por quê? Porque não tem versículo na Bíblia. E às vezes esse pessoal mais reformado, eles são muito fiéis ao pé da letra. É o zelo. Agora, estava ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos, que é da mesma igreja.
E o Augusto de Nicodemos fala essa mesma explicação que eu dei. Olha, não tem sonho no Novo Testamento. Deus não tem nenhum versículo falando que vai falar por sonhos. Agora, Deus é Deus, e se Ele quiser se comunicar com alguém de maneira pessoal, Ele o fará, porque Ele é soberano. Porém, isso é particular. Então, quando você tiver um sonho, você já souber o que significa, pode buscar um aconselhamento pastoral, manda um WhatsApp, ou rapidinho, manda um telefonema. Ó, pastor, aconteceu isso, isso e isso. Eu entendi isso, 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 que o pastor acha. Outra coisa, não tome decisão nenhuma por causa de um sonho, ou por causa de uma profecia, ou por causa de um revelamento. Porque tem revelamento e profetada. Tem pessoa, por exemplo, o reverendo Augusto de Nicodemos explica que uma vez ele foi fazer um seminário sobre casamento numa igreja, e no final do seminário um irmão procurou ele e falou: pastor, eu preciso de um conselho seu. Ele falou: sim, irmão, que eu posso ajudar? Ó, tem uma profeta aqui na nossa igreja que o tempo todo ela profetiza sobre o meu casamento. Porque eu sou casado com uma mulher que é incrédula. E o tempo todo ela fala para mim que Deus tem preparado uma varoa para mim. E para eu descansar no Senhor, que Deus vai me dar uma varoa no lugar dessa mulher. Isso aí é de Deus, pastor? Aí o amigo Augusto de Nicodemos foi simples. Eu falei: irmão, acorda. Deus não precisa de profecia para falar algo que já tem na Bíblia. Sua esposa consente que você vem para a igreja? Sim, pastor, ela é ótima esposa, cuida bem de mim, cuida dos meus filhos. A Bíblia nos ensina, lá em 1 Coríntios 7, se você é casado com um incrédulo e esse consente na sua fé, não se separe. Então essa profecia dessa irmã não é de Deus. E vou dizer mais, irmão. Provavelmente a mulher que Deus tem preparada é essa profeta que está contando mentira para o irmão. Ela está de olho no irmão. Então você abre o olho. Percebe? Eu não posso transformar essas experiências em coisas particulares. Tem gente que já fez os maiores absurdos. Por exemplo, um outro caso que o reverendo Augusto de Nicodemos conta. O irmão mandou para ele a pergunta, falou: pastor, eu tenho sonhado toda noite que eu preciso repreender o meu pastor. O que eu faço? Aí o Nicodemos falou: faça o que a Bíblia manda. Veja o que ela diz lá, como se repreende o pastor. Se alguma coisa que o pastor fez se encaixa no que a Bíblia fala, você faça. Senão, não faça. Agora, não haja por causa do sonho. Porque não precisa de sonho, a Bíblia já falou. Agora, a Bíblia jamais vai falar: amanhã eu vou embarcar no avião da Gol. Ainda existe Gol, né? Ainda existe, está aberto ainda. Amanhã eu vou embarcar no avião da Gol, o avião vai cair. Eu pergunto: está na Bíblia avião da Gol caindo? Não. Agora, eu tenho que lembrar uma coisa, né? A providência de Deus. Eu lembro, década de 90, quando aquele avião começou a levantar voo em Congonhas e caiu em cima das casas, que morreu parece que uma pessoa, porque as casas estão tudo vazias. Eu lembro de um advogado, um gordinho, derramando em pranto. E ele falando que deu tudo errado, o táxi atrasou, pegou congestionamento, pegou batida e perdeu o avião. E quando ele chegou no aeroporto, o avião tinha caído, o cara estava se debulhando. Ele falou: ia morrer, minha mulher, meus filhos iam perder o pai, e não sei o que foi. Foi a providência. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Veja, eu creio em dons, são bíblicos, creio que os dons continuaram, mas nós nunca podemos esquecer que a principal maneira, a maneira bíblica de se comunicar com o crente é pela Escritura. E se alguém virar para você, botar o dedo na sua cara e falou: eis que te diz o Senhor, cuidado. Cuidado. Porque vocês podem ver, várias vezes aqui eu falei coisas, não sabia da sua vida, aquilo ali foi direto ao seu coração, e você não ouviu da minha boca eis que diz o Senhor. Deus me usou e eu nem sei. Entendeu? Porque se algo é de Deus, não é a frase: eis que veio a mim a palavra do Senhor. Se algo é de Deus, encontra o endereço certo.
de maneira clara, de maneira inequívoca. Podemos viver os dons do Espírito Santo? Sim. Eu acredito que em algumas exceções, Deus de maneira extraordinária possa fazer um milagre de me comunicar algo num sonho. Eu creio que sim. Já vi acontecer, mas não é a regra e não é embasado na Bíblia de maneira clara. É campo do milagre. É que nem você tentar encontrar na Bíblia dom de revelação. Você não encontra esse dom. Mas a gente sabe que Deus miraculosamente, por exemplo, certa vez, um pastor batista, que não acreditava muito nos dons, estava pregando numa igreja. Aí ele parou no meio da igreja e falou: irmãos, olha, eu preciso fazer algo. Porque Deus está me incomodando. Existe alguém que entrou aqui essa noite aqui na igreja, e ele entrou planejando fazer algo muito ruim. E ele veio aqui para ter uma resposta. E Deus está me incomodando para dizer que você não vai fazer isso, Deus não vai permitir que fazer isso, e nada vai acontecer. No final do culto, um homem chorando foi procurar o pastor. Esse homem era ímpio, estava desesperado, e ele estava armado, porque ele ia matar a mulher e os filhos. Entendeu? E Deus revelou aquilo. Esse pastor nem em dom acreditava quase. Isso que foi? Foi um dom? Foi um milagre. É diferente. Interessante é com quem aconteceu. Um pastor que não acreditava muito naquilo, mas se permitiu ser usado. Mas vocês percebem, ó, se eu não acredito muito naquilo, e Deus coloca uma convicção tal, em que eu abro mão do meu querer e entrego uma mensagem como essa, é algo inequívoco para mim. Eu jamais vou fazer aqui no púlpito algo que está contrário à Bíblia. Entendeu? É como sonho. Se um dia Deus resolver fazer esse milagre, pode ter certeza que vai ser inequívoco. O resto, joga fora, descarta. Não fica acreditando. Sonhos na Bíblia são figuras do Antigo Testamento, antes da morte de Jesus. Normalmente se comunicando com pessoas que não tinham relacionamento com Deus. Se você tiver dúvida, vai numa Bíblia eletrônica que digita sonhou. Porque vai ter sonhou, sonhava, vai pegar tudo. Bota S-O-N-H. E você vai ver que a última vez que vai aparecer a palavra sonho foi José. Eu tinha dúvida se Paulo tinha visto um varão macedônio através de sonho. Não foi sonho, foi uma visão aberta. Claramente Paulo viu. Ananias claramente foi avisado por Deus: ó, procura Paulo, está na rua direita, está cego, e eu estou mandando você lá para dizer o que ele tem que fazer claramente. Entenderam? Se tiverem mais alguma dúvida, eu estou disponível para esclarecer qualquer coisa. Tá? É muito importante você ter segurança nessas questões, para não cair no engano. Deus nos deu a palavra, Deus nos deu a providência, Deus cuida de nós, Deus nos guia de maneira inequívoca. Amém? Amém. Vamos seguir. Versículo 14. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Deus confirma todas as bênçãos para Jacó. Mas Deus fecha a frase falando até que se cumprir tudo que eu falei. Gente, entenda, não adianta espernear. Não adianta fazer biquinho. Não adianta ficar chorando as mágoas. Deus vai fazer tudo o que Ele planejou e escreveu sobre sua vida. Seja bom, seja ruim. Pode bater a cabeça na parede, pode fazer voto, jejum, promessa. Ninguém é mais duro do que Deus.
Tudo que Deus escreveu ao seu respeito, Ele fará. Quer você queira, quer você não. Deus não respeita o seu livre-arbítrio. E glória a Deus por isso. Por quê? Porque se Ele fosse respeitar a sua escolha, você nunca ia querer ser salvo. Você ia querer continuar naquela vida que você tinha antes. Mas como Ele interviu na sua vida, e você nasceu de novo, a consequência disso é que você creu. Se Deus entregasse você a sua liberdade de escolha, você jamais creria, é o que a Bíblia ensina. Romanos 3, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glória a Deus que Deus não respeitou a minha liberdade de escolha. Porque eu lembro que quando eu fui salvo, antes de eu ser salvo, o que eu queria era mundo, o que eu queria era pecar. E só porque Deus entrou na minha vida, me abriu os olhos, através do novo nascimento, a consequência disso foi crer com toda a minha força. A partir dali eu era outro. Só que antes de nascer de novo, eu era inimigo de Deus. É o que a Bíblia ensina, que nós somos inimigos. Agora, por que a questão, abrindo mais um parênteses a palavra, por que a questão da salvação incomoda tanta gente? Porque ela mexe com o nosso orgulho. Porque para mim ser salvo, eu tenho que... Veja, o caminho que Deus estabeleceu é o seguinte: Senhor, eu sou pecador. Senhor, segundo a tua verdade, meu destino é o inferno. Senhor, eu estou perdido. Se eu for comparar minha vida em relação à tua palavra, não tem jeito para mim. E isso é humilhante. E nós somos orgulhosos. Porque nós não queremos dar o braço a torcer, nós nos achamos muito bons. Como que Deus não vai salvar alguém como eu? Sou tão bom. Bom segundo o quê? Segundo o seu padrão, a Bíblia fala que o seu padrão de justiça é trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Eram os paninhos que as mulheres usavam nas suas regras, para não sujar a roupa. Não havia absorvente íntimo. É isso que a Bíblia fala que é a sua justiça. Então, a salvação é uma proposta humilhante. Por isso que nós somos orgulhosos, não queremos. Se Deus não vier quebrar, você não se rende, você não vai querer. Já percebeu quando você fala de salvação com as pessoas, muitas se irritam? Muitas não querem ouvir? Porque mexe com o orgulho delas, elas se acham muito boas. Elas acham que através do esforço próprio elas vão poder se chegar a Deus. E Deus fala: ninguém pode comparecer diante de mim com pecado. E o único caminho para o pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz, que fez a expiação. Através dele eu tive paz com Deus e posso entrar ousadamente diante da presença de Deus em oração. Só que isso para nós é humilhante, porque a gente se acha muito bom. Eu não sou traficante, eu não mato ninguém, eu não boto bomba em ônibus de criança, eu não sou talibã. Sou bom, eu vou para o céu, eu vou morrer aqui, vai somar as obras boas, as obras ruins. Vai dar 30 positivo, entrei. Importante é ter lá dentro. Rodrigo é muito bom, vai dar 50, mas também vai estar lá dentro. É isso que a gente pensa. Uma enorme balança. Sabe onde é que você vai parar com essa balança, segurando ela? No inferno. Porque você só pode ser salvo através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, reconhecendo que você é pecador e precisa dele humildemente. Salvação fala de humildade. Humildade ao Todo-Poderoso. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é o outro lugar, senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou o azeite em cima dela e chamou aquele lugar Betel,
O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Olha que interessante, aqui tem uma outra passagem importante. O único local do Novo Testamento onde alguém pega uma pedra e derrama óleo em cima é aqui. Isso é exclusividade da vida de Jacó, que ele estava fazendo ali um memorial. O que a igreja moderna fez com isso? Inclusive eu já fiz isso. Coitado do irmão Maurício. A gente sai ungindo tudo quanto é lugar. Sai ungindo esquina, sai ungindo carro, sai ungindo casa, sai ungindo empresa, sai ungindo chave de carro, foto, papagaio, periquito, hamster. Entendeu? E aí a turma fala, não, mas lá no Egito passou sangue na porta, então vamos passar sangue em tudo isso. Vamos fazer o seguinte, vamos matar um cordeiro lá no quintal da sua casa, escoar o sangue nele no balde, vamos lambuzar tudo de sangue, já que é para ser bíblico. Percebe a crendice? Ah não, mas Jacó fez a pedra, bacana. Aonde que está no Novo Testamento que unção é para ungir pedra, para ungir esquilo, ungir coisa? Eu lembro. Que o que derrubou, eu congreguei numa igreja, quem me conhece aqui, eu cheirava óleo, eu já fui fabricante de óleo, um dos melhores óleos. Eu lembro que eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu quero fabricar óleo, eu quero fazer um óleo bom. E Deus me deu a graça de fabricar um óleo gostoso. Só que a hora que eu vi que estava agindo errado, eu falei, não quero mais. E aquilo era 40% da minha renda ano. De um mês para outro. 40% do que eu ganhava, joguei no lixo. E é melhor jogar no lixo do que desagradar a Deus. Entendeu? Aqui eu posso falar, como Paulo falou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas por que eu fui fabricar óleo? Por que eu ungia tudo quanto é coisa? Por causa dessa passagem aqui. Até que perguntaram para mim e falaram, qual é a outra passagem do Antigo Testamento ou da Bíblia que fala isso aqui? Ou do Novo? Aí eu procurei, não existe. Se não existe, não é para fazer. Se não é para fazer, não vou fazer. Inclusive, não vai usar meu óleo para fazer isso aí, não. Compra de outro. Não vou querer isso aí. Percebe? Única passagem. Aí o pessoal quer pegar isso aqui e jogar para todo mundo. Crendice. Ó, na boa, fazer isso aqui hoje é uma coisa extremamente perigosa, conturbada e fora da palavra. Se a pessoa tiver entendimento do que ela está fazendo, ela vai tomar um susto e nunca mais vai fazer. Unção é somente o presbítero e para doentes, de preferência que não podem vir à igreja. Por quê? Porque o óleo simboliza a presença do Espírito Santo. Só. Inclusive tem óleo aqui. Deve estar tudo aqui. Eu sempre tenho um tubinho de óleo. Melhor óleo de Curitiba. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 20. Deixa eu ver a hora, caminhar para o fim. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me dares, certamente te darei o dízimo. Isso é uma coisa importante. Primeira coisa, Isaac não deu dízimo. Jacó não deu dízimo. Noé não deu dízimo. Sete não deu dízimo. Jacó resolveu dar. Da onde que ele tirou isso? Simples. Todos os povos pagãos davam o seu dízimo aos demônios, que eram os ídolos adorados pelos povos pagãos. Era uma prática da época. Você não vê que ele fala, o Senhor será o meu Deus, e tudo que me der, vou dar o dízimo? Mas olha como é complicado isso. Olha como é complicado. Em que igreja que ele deu dízimo? Qual que foi? Igreja Batisteriana Renovada de Betel?
Não tinha igreja. Em que templo que ele deu o dízimo? Não tinha templo. Em que tabernáculo que ele deu o dízimo, como os israelitas faziam? O tabernáculo só foi aparecer quase 500 anos depois. Aonde ele deu o dízimo? Provavelmente alguém no estilo de Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, no estilo de Jetro, sogro de Moisés, midianita, sacerdote do Deus Altíssimo, provavelmente, de uma maneira que a gente não sabe, que a Bíblia não relata, porque quem foi chamado por Deus foi o avô de Jacó. 100 anos antes, nem isso, 70 anos antes. Mas provavelmente havia um local onde se adorava a Deus. E foi naquele local que ele levou o dízimo. Então esse é o primeiro ponto. Eu não posso pegar a experiência de Jacó e jogar para todo mundo. Na lei de Moisés, a lei previu o dízimo. Por quê? Porque os levitas não tinham terra para plantar e não tinham sustento. Então os outros que tinham terra para plantar levavam o dízimo. Como a lei acabou, o dízimo não é mais obrigatório. Agora, veja que interessante, o Novo Testamento fala de oferta espontânea, abundante, livre, conforme o Senhor inclina o coração. E a gente percebe toda essa característica no que Jacó fez. Foi algo espontâneo, ele quis fazer. E Jacó não ganhou pouco dinheiro não, hein? Jacó se tornou um homem muito rico. E com certeza ele cumpriu isso aqui. Então aqui eu tenho o início de uma teologia da contribuição. E qual que é o início dessa teologia? Compromisso com a casa de Deus e contribuir liberalmente, sem constrangimento. Contribuir porque eu quero, estou feliz. Deus, olha, obrigado. Vou poder abençoar a tua casa, vou poder contribuir na tua obra. Hoje eu estava lendo uma passagem, Paulo falando com os coríntios, e quem pagava salário para Paulo eram os macedônios, que era de outra região. E Paulo pôde pregar aos coríntios porque teve gente pobre, na sua maioria escravo, que meteu a mão no bolso e mandou para Paulo. E sustentou não somente Paulo, mas também Tito. Gente pobre, mas que fez aquilo. Não, a palavra precisa ser pregada, missionários precisam ser enviados. Que nem agora há pouco, nós fizemos uma coleta para consertar o computador das crianças. Pô, ajudou pra caramba, cada um deu um pouquinho, foi nota 10. Entendeu? Teve até um irmão de fora da igreja que ajudou. Teve um irmão que fez de graça. Não vou falar aqui o nome para não constranger, mas vocês conhecem o irmão. Queridão, entendeu? Nem da nossa igreja é. Entendeu? Mas espontâneo, com alegria. Oh Deus, obrigado. Entendeu? Esse é o princípio da teologia do dízimo. Então o que eu aprendo aqui? Que o caráter de Jacó começa a aparecer. Nos próximos capítulos, aquele menininho, filhinho de mamãe, mimado, caprichoso, cheio de mimimi, vai se transformar num homem completo. Com defeitos, mas um homem de verdade. E o projeto que Deus tem para nós é transformar você numa mulher inteira, numa mulher do porte de Sara, e transformar você num homem de verdade, do porte de Abraão, de Isaac, de Jacó. Só que deixa eu te avisar, você tem que ficar muito feliz com isso. Mas você vai ser ralado. Porque a lima que tem que usar em mim e você, ela é grossa. A lima que tem que usar em nós tem que ser uma lima boa, porque pense numas encrencas de duas pernas que somos nós. E foi por isso que Deus nos escolheu, para que fôssemos a imagem do seu Filho Jesus. Esse é o alvo. Prossigo para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. O padrão é se tornar
dia após dia, cada vez mais parecido com Cristo. E gente, olha para mim, e olha para vocês, vai ter que limar bastante, vai ter que lixar, porque olha, só a graça de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo, pedindo, Senhor, que o Senhor venha operando em nós, que o Senhor venha derramando tua abundante graça, nos capacitando para toda boa obra. O Senhor sabe como lidar conosco, o Senhor é um Pai bondoso, conhece as nossas falhas, conhece as nossas teimosias, conhece tudo em nós. Senhor, o Senhor sabe como nos apertar, o Senhor sabe como nos conduzir. Sabemos que o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. E é com essa confiança que nós oramos, Senhor. Sê conosco, capacita-nos para toda boa obra, nos transforma, que a tua graça transformadora possa habitar constantemente em nós, nos capacitando a sermos a imagem de teu Filho. Em nome de Jesus.